Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um estudo bíblico da Igreja Metodista Portuguesa. Hoje a reflexão que estamos a fazer é do Salmo 126, um salmo que nos lembra dos atos salvíficos de Deus, da celebração que o povo fazia em louvor ao Senhor. E pensando nesse salmo, eu pensei também na festa das colheitas, que é uma tradição da nossa Igreja Metodista, aqui em Portugal, a qual nós realizamos com muita alegria, também lembrando dos atos salvíficos do Senhor, onde representamos tudo através de muita gratidão, com os alimentos, com os nossos cânticos, com as nossas leituras, sempre realizando um culto, um momento de gratidão a Deus. E o salmo que vamos ver também tem esse tempo de gratidão ao Senhor. Antes de nós louvarmos ao Senhor também, vamos ter esse tempo de oração, já agradecendo ao Senhor por essa forma que continuamos a nos encontrar, essa forma online, em que nós podemos estar tão distantes geograficamente, mas bem juntinhos, bem perto do Senhor, louvando e aprendendo do Senhor. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esse tempo que estamos aqui, te agradecemos pelas benesses do Senhor na nossa vida, te agradecemos também porque agora podemos parar tudo o que poderíamos estar a fazer e estamos aqui para louvar o teu nome, adorar o teu nome, agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua companhia. Continua a falar conosco, Senhor. Queremos e precisamos ouvir a tua voz, para assim praticarmos aquilo que o Senhor deseja de nós. Assim nós oramos no nome precioso, no nome de Jesus Cristo. Amém. Leitura do Salmo 126, Cântico dos Degraus, que tem como título Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Palavras de salvação. Este salmo nos fala da alegria, de reconhecer as benesses do Senhor. Esse salmo nos fala da restauração, de libertação. Esse salmo vem nos falar da alegria da semeadura. A partir da semeadura, o crente já pode contar de júbilo, antevendo a possível colheita, que é certa, conforme a palavra do Senhor Jesus. Este salmo de número 126 faz parte de um conjunto de 15 salmos que são chamados salmos dos degraus. Salmos, então, que podem ser entendidos como aquela caminhada, a peregrinação, que as pessoas faziam quando iam ao templo, quando iam a Jerusalém, para celebrar, né, os atos salvíficos de Deus. E as pessoas iam, então, a cantar, iam lembrando, e elas iam subindo, e subindo literalmente. Então, pode ser, ou para alguns historiadores, pode ser esse o motivo que esse conjunto de salmos, do Salmo 120 até o 134, são chamados salmos dos degraus. Cântico, então, da romagem. Outras explicações também nós podemos entender que poderia ser devido aos 15 degraus que as pessoas tinham que subir a chegar ao templo, e havia 15 degraus para os homens, 15 degraus
para as mulheres. Poderia ser, então, essa uma das justificativas. Outras justificativas era a celebração que era marcante também, a qual até hoje é marcante para algumas culturas, a questão da celebração de 15 anos, quando, assim, naquela época, o rei Ezequiel compartilhou também um milagre do sol ter recuado alguns graus. E isso está lá no livro de Isaías 38. Uma outra questão é a colocação dos cânticos que os exilados entoavam por retornar da Babilônia e para irem para Jerusalém. Então eles ficavam felizes por lembrar, né, que eles estavam cativos, estavam exilados e agora então livres podiam adentrar ao templo para louvar o nome de Javé. Esse estilo literário também, sobre o pensamento, sobre o pensamento de que nós vamos, ao ler o Salmo, nós vamos entendendo e parece que estamos a ver, a fazer uma imagem dessa peregrinação e as palavras, então, elas vão dando um sentido mais amplo para a questão final do Salmo. Isso nós vamos ver nos versículos. Primeiramente, a alegria da libertação. Então, está contido ali nos versículos de número 3 a 8. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham, e a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de cânticos. Então se diziam as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O entusiasmo e a alegria nessa primeira metade do Salmo se transformam em uma oração. E numa oração, então, de gratidão pela libertação da maioria das pessoas que ali estavam. Nem todos, primeiramente, foram libertos, mas aquelas que estavam juntos estavam, então, a cantar os feitos do Senhor. Muitos historiadores, então, se referem a essa principal questão, a libertação dos exilados da Babilônia e a sua caminhada para Jerusalém. Lá em Deuteronômio, nós temos registrado que o rei Ciro, ele fez, que era o rei da Pérsia, fez então um decreto em que os judeus cativos eles poderiam retornar à terra prometida, eles poderiam então retornar a Judá. E aí esse registro que se encontra no livro de Esdras, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 7 também, e também no livro de Neemias. Então nós temos registrado essa bondade do rei Ciro, em que permite que os judeus, então, retornem à terra prometida. Imagine, né, vamos imaginar nós, como era maravilhoso essa sensação de libertação, de sermos, né, libertos de uma escravidão. E era isso que o povo ali estava feliz, porque agora eles poderiam, na terra prometida, cantar louvores ao Senhor. E para eles, o que está expresso no Salmo, parece que eles estavam a sonhar. O milagre foi realizado, foi feito. E até os gentios reconheciam que esse milagre era Jeová que fez, né? Todas as nações reconheciam ali o milagre que foi realizado. Tal era a alegria e o testemunho que nós sentimos quando um pecador é liberto. Né? Quando um pecador, e todos nós somos pecadores e carecemos da graça do Senhor, e como está lá no registro de Lucas 15:10, assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se manifesta.
Quantos de nós já não vivenciamos isso, de ver pessoas libertas, ou nós mesmos que fomos libertos pelo Senhor, e aí nós podemos até repetir essas palavras do Salmo. Nossa boca se encheu de alegria, nossos lábios cantaram louvores. Nós estávamos como quem sonhava e quando vimos o Senhor fez grandes coisas por nós. E por isso, então, nós estamos alegres. Devemos sempre nos regozijar e nos alegrar e termos essa consciência de que tudo que Deus faz, de tudo que Deus tem feito por nós, de sabermos que o Senhor é bondoso e Ele tem exercido por nós a sua bondade. Uma segunda vertente que podemos ver nesse salmo é uma oração para restauração e que está expressa então no versículo de número 4. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. A realidade dos judeus era dura. Quando os primeiros exilados chegavam de volta a Judá, eles enfrentaram muitas dificuldades, pois eles eram um grupo reduzido, eles eram um grupo pequeno. Nem todos foram, alguns. Alguns ficaram na Babilônia e outros então foi permitido voltar à Terra Prometida. E eles eram encorajados pela lembrança do passado. Eles oravam para que Deus completasse a boa obra, para que Deus completasse totalmente a restauração do seu povo. A lembrança dos atos de Deus no passado pode nos encorajar em nossas dificuldades. Isso é um exercício da nossa fé. Nós temos que lembrar o que o Senhor já fez. Ah, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, diz o outro salmo. E essas lembranças que nos traz a memória nos encoraja a exercermos a nossa fé e levantarmos, muitas vezes de nossa cama, levantarmos e caminharmos mais um pouco. E essas lembranças, então, para eles, era uma sinalização de que Deus estava com eles e que Deus iria, uma hora, completar essa boa obra e toda a restauração do povo. Quando o salmista cita no versículo número 4 as correntes do sul, ele se refere, então, ao Negueb, nome da terra árida do sul de Judá, que está lá registrada também em Gênesis 21, onde os riachos secavam duramente o período da estiagem. Os judeus almejavam a renovação repentina e divina, como a da ravina seca, que se transforma em torrente com a vinda da chuva, transformando o deserto ao redor no lugar da relva e de flores. Eu creio que se nós não conhecemos, podemos imaginar a alegria de ver do nada surgir e brotar água e surgir e brotar vida. Assim eles clamavam, agradeciam e pediam ao Senhor. Uma outra questão que podemos pensar e refletir nesse salmo é os resultados do trabalho, expressos assim nos versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O nosso dever não é somente orar. Precisamos trabalhar na seara. E sabemos que a seara é do Senhor. Esta segunda imagem de transformação, semear e colher, a ceifa, envolve o trabalho árduo e demorado de todos nós, homens e mulheres. Provavelmente, quando exilados voltavam de Judá, a terra estava dura por ter sido negligenciada por muitos anos e, consequentemente, difícil de ser preparada para a agricultura.
as primeiras safras pareciam falhar. Nós encontramos lá no livro de Ageu. Semearam com lágrimas, esperaram, choraram, clamaram, mas finalmente a colheita veio. Finalmente Deus olhou para eles e eles prosperaram. Esta imagem de plantar sementes é muito usada no Novo Testamento para representar um trabalho espiritual. A parábola do semeador deixa claro que haverá várias reações à palavra de Deus. Às vezes encontramos dureza quando evangelizamos, não é verdade? Parece que nós lançamos a semente, que é a palavra de Deus, e parece que essa semente ela está em terra árida. Algumas vezes semeamos a semente e essa semente multiplica e frutifica. Mas há um tempo para essa semeadura. Mas nós sabemos que a palavra de Deus semeada, ela jamais volta vazia. Mas há um tempo para a colheita. Nós devemos orar, devemos agir, devemos lembrar dos atos salvíficos do Senhor, porque isso vai nos dar esperança e vai nos encorajar. Mas nós não podemos esmorecer. Temos que continuar, irmãos e irmãs, sabendo que a seara é do Senhor. A seara, na verdade, ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que o Senhor assim nos abençoe. Não esmorecemos, possamos sempre lembrar dos atos salvíficos do Senhor e continuarmos a sonhar, a agradecer, a nossa boca sorrir e cantar louvores ao Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.